Vamos lá então, vamos para a palavra do Senhor. Confesso para vocês que não está sendo fácil essa semana por causa dessa palavra. A gente vai começar uma série rápida que fala das bem-aventuranças. Mas pensa numa mensagem que bateu de frente. Já aconteceu comigo algumas vezes isso, tá? Tanto lendo a Bíblia, como lendo determinados livros, de eu ter que parar, dar um tempo, processar tudo o que está acontecendo ali, porque a palavra, na realidade, ela te expõe, né? Ela te posiciona. Não só te direcionando, mas te falando onde você está. Te mostrando onde você está. E eu confesso que essa semana, lendo o Evangelho de Mateus, já deixa a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 5. A gente vai ler os primeiros 3 versículos hoje, na mensagem de hoje. Confesso que pegou forte comigo. E já, num ponto de alguns momentos, a Érica olhar para mim e falou assim: o que está acontecendo com você? Por que você está com essa cara? Eu falo, porque estou sendo confrontado. O Senhor está revelando e expondo coisas que estavam dentro do meu coração que nem eu sabia que estavam aí. E nessa hora, sim, você tem que parar, você tem que buscar, você tem que falar: Senhor, por que eu desejo o que eu desejo? Por que estou correndo atrás do que eu estou correndo atrás? Por quê? O que está me motivando de verdade? E essa palavra está me levando aí para esse lugar. Então, Mateus, capítulo 5, verso 1 diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos contextualizar aqui um pouco as coisas. Jesus, o maior pregador de todos os tempos, o maior pregador da história, está pregando uma mensagem, está trazendo ensinamentos que muitos consideram ser a melhor mensagem que ele pregou. A melhor mensagem de todos os tempos. E nesse momento, como a gente está dentro desse contexto, a gente para e fala: peraí, eu tenho que pôr atenção aqui no que está sendo falado. Eu tenho que tentar entender o que Jesus está tentando me ensinar. Porque Ele é a verdade, as suas palavras são transformadoras, as suas obras, milagres, a sua vida, um modelo. A sua morte foi sacrificial, como a gente já falou aqui hoje. Não mataram Jesus, Ele se entregou por amor a você e a mim, porque Ele tinha um propósito na sua vida. Ele não caminhava segundo a vontade dEle, segundo os desejos dEle, Ele veio para cumprir um propósito. Enquanto nós não vivermos nas nossas vidas esse propósito, a gente não vai encontrar a felicidade verdadeira, e esse texto fala justamente disso. Bem-aventurado, na realidade, está falando de mais do que feliz. Se você já está contente, vivendo algo que te produz felicidade, imagina algo que te leva além. Imagina algo que te leva a um ponto mais do que a felicidade que, de repente, você está buscando. E as bem-aventuranças falam justamente disso. Jesus, Ele mesmo está dizendo o que é ser mais do que feliz. O maior pregador pregando sobre a verdadeira felicidade. E a palavra ainda começa dizendo aqui que Ele senta e Ele começa a ensinar. Quem? Os discípulos. E muita gente mal interpreta esse texto porque está falando: não, então Jesus está falando para os 12. Não, os 12 não estavam nem todos escolhidos ainda. Esse texto, muita gente considera que é o texto quem separa quem é discípulo de quem não é. E não está falando dos 12, mais uma vez, está falando daqueles que entendem que as palavras de Jesus são vida, que as palavras de Jesus têm propósito, que as palavras de Jesus te levam a um lugar onde você não vai viver o que você tem condições de viver, aquilo que você sonhou viver, mas vai te levar a viver o propósito de Deus, aquilo para o que Deus te criou para viver nessa terra. E são essas as pessoas que esse texto está diferenciando. Quem é discípulo de quem não é discípulo. Quem considera o que Jesus está falando de quem não considera. E ele está falando do que é verdadeira felicidade. E cristianismo é isso. É felicidade. Se alguém ensinou algo diferente disso, eu não sei onde encontrou isso.
Muita gente fala, não, tem que pesar, tem que custar, tem que ser azedo, tem que ser amargo para eu saber que eu estou no caminho certo. Não é disso que se trata. É felicidade sim. Inclusive o homem é obcecado pelo prazer. Existem matérias, assuntos, estudos, linhas de pensamento, filosofia, que ensinam que o prazer é o fim último do ser humano. E parece que, inclusive, em determinados momentos, rege a humanidade. A grande questão aqui não é essa. A grande questão é onde está esse prazer. É nas coisas externas? É no dinheiro? É no sucesso? E aqui a gente já abre uma discussão para mais um culto. Porque o que é sucesso? Nem lá em casa a gente entra num acordo do que é sucesso. Quantas vezes eu olhava para a Erika e falava assim, já pensou? Mas principalmente quando o Powerball acumula, né? E você fala, amor, imagina, cara, quem ganha isso aqui? Eu lembro que uma vez chegou em 1 bi, né? Eu não acompanho muito, né? Vou dar uma de... Não acompanho muito. Mas já algumas vezes passou de 1 bi, né? Aí um dia eu olhei para a Erika e falei, já pensou? Ela fala, para quê? O que você faria? Né? E aí entra aquela discussão, para quê? Né? O que é sucesso? O que a gente está buscando? É cultura? Alegria está na cultura? No conhecimento? Quanta gente veio para cá sonhando, falar, no dia que eu viver nos Estados Unidos, eu vou ser feliz. Né? Eu falo ou você fala? Porque colocou aí, né? Tudo encantava. Ainda decidiu vindo passeando, né? Decidiu isso nos passeios para Orlando, na Disney, né? Eu não sei há quanto tempo eu não passo na frente da Disney, né? Porque não é aí. Eu lembro quando a gente ainda vinha de turista, numa das viagens, eu adolescente, depois de 15 dias era um desespero para ir embora, porque você queria os teus sabores, você queria a tua língua, você queria os teus cheiros, as tuas cores, tudo perde a graça, tudo fica preto e branco, porque a felicidade não está aí. E é interessante porque para entender isso e para viver isso, a gente tem que, muitas vezes, olhar quem já provou, porque muita gente é muito prática, tá? Mas você está falando aí, o que você sabe disso? Você já viveu? Você já teve? Já tive, sim, alguns objetivos alcançados que quando você chega lá, você fala, ué, era isso? E se você for buscar na Bíblia, você vai ver lá em Eclesiastes 2, fica de lição de casa para você ler depois. Você pegar os 10, 11 primeiros versículos de Eclesiastes 2, você vai pegar o homem mais rico da história do mundo, da humanidade, dos séculos, da galáxia, de tudo. Outro dia eu assisti um documentário que chamava Os Homens que Construíram a América. E a maior fortuna que já existiu foi a de Rockefeller. E a dele não dá para comparar com a de Salomão. Nesse texto de Eclesiastes, Salomão está falando o seguinte, se pegar todo mundo da cidade e somar tudo que eles têm, não dá o que eu tenho. Se pegar todas as posses, se pegar todos os bens, todos os rebanhos, se pegar todas as casas construídas, tudo que foi feito, não dá o que eu tenho. E ele falou assim, eu já experimentei de tudo. Já achei que a alegria fosse isso, fosse aquilo outro, fosse viagem, fosse negócios, construí casas, fiz tudo o que vocês possam imaginar que alguém pode fazer. Achei num determinado momento que ia ser no vinho, alegria. Achei que seria nas mulheres, alegria. Provei de tudo. Salomão está falando. E ele termina dizendo, tudo isso não passa de vaidade. Tem algumas versões que falam o seguinte, é como correr atrás do vento. Ele está falando isso aqui. Se a gente for para algo mais contemporâneo, Piper fala isso, diz que o problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer terreno, algo carnal, algo raso, algo passageiro. Deixa eu te falar, Deus nos criou para o prazer. E a busca da felicidade, inclusive, ela é legítima. Mas eu quero já começar falando algo para você. O verdadeiro prazer você só vai encontrar em Deus. O verdadeiro prazer você só vai encontrar naquilo que Ele tem para a tua vida. Os teus melhores sonhos, os teus melhores projetos,
aquilo que você desenhou, aquilo que você imaginou, aquilo que você conversou, aquilo que você organizou, não se compara com aquilo que Deus tem para a tua vida. O nosso fim, o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar do relacionamento real, vivo, verdadeiro com Ele. Com Ele. São grandes homens que nós estamos vendo aqui falando, estudiosos, teólogos, reis, falando a mesma coisa. Se há algo que eles viveram e querem transmitir, a gente precisa olhar, estar atento e aprender com o que foi vivido. Agostinho disse: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso até repousar em Ti. E a gente precisa entender isso de uma vez. Porque são muitos os barulhos, muitos os ruídos que a gente tem ouvido hoje nos nossos dias. Muita gente querendo ensinar o caminho do sucesso, muita gente querendo ensinar o caminho da felicidade. O que vai te fazer feliz? Eles sabem melhor do que você o que vai te fazer feliz. E é tanto ruído, é tanto barulho. E é engraçado como Deus fala com a gente, né? Hoje eu estava caminhando de manhã e comecei a lembrar, e alguns vão entregar a idade aí agora. E comecei a lembrar de um programa de televisão, quando eu não vou falar, não lembro que idade eu tinha. Faz muito tempo. Lembra que colocavam uma criança dentro de uma cabine, né? Ela não ouvia, colocavam um fone nela, com uma música alta, ela só via uma luzinha que acendia, e na hora que a luzinha acendia, ela tinha que gritar, sim, ou não. Né? E o apresentador estava lá do lado de fora, falando com alguém que não enxergava e que não ouvia o que estava acontecendo, né? E oferecendo para essa pessoa algumas coisas. De um lado, ela tinha presentes incríveis. Né? No primeiro culto eu falei, ele estava oferecendo PlayStation. O pessoal falou, pastor, não era PlayStation, era Atari. Falei, tá bom, estou contextualizando para os adolescentes pelo menos entenderem metade do que eu estou falando. Né? E aí, naquele momento, a apresentadora falava, você quer ganhar um Atari? Aí a pessoa gritava, sim! E a gente tudo inocente em casa, tudo feliz, né? Falou, uau, um Atari, a pessoa vai ganhar um Atari. Aí daqui a pouco começava de novo, né, a proposta. Falou, você quer trocar o teu Atari por um cacho de banana? E a pessoa, sem ver, sem ouvir, gritava, sim! Daí você fala, como assim? O que ela está fazendo? Né? E aí ia trocando, ia, voltava, coisa boa, coisa ruim. Às vezes oferecia um negócio super legal e a pessoa falava, não quero, porque não está vendo, não está ouvindo. E eu caminhando e pensando, Senhor, parece que hoje em dia, muitas vezes, a gente está vivendo exatamente a mesma situação, sem ver exatamente para onde está indo, escutando tanto barulho ao nosso redor, e as propostas chegando, as ofertas chegando. E muitas vezes o que a palavra me falou é que quem vai ser o bem-aventurado, o pobre de espírito, vai herdar o reino de Deus. E o Senhor muitas vezes está falando, é isso que eu tenho para você. Mas o mundo vem e propõe, você quer trocar a tua herança eterna, celestial, por um momento de prazer? E tem gente falando, sim. Você quer trocar a promessa de Deus para a tua vida, a palavra de Deus, viva, poderosa, eficaz para a tua vida, por uma massagenzinha no teu ego? E tem gente falando, sim, eu quero. E é por isso que o Senhor nos leva a esse lugar onde Ele nos fala, bem-aventurados são os pobres de espírito. E hoje a gente vai tentar entender aqui do que Ele está falando. Porque Ele está dando uma receita, Ele está dando o maior sermão da história. Ele está falando do que é de verdade importante para que eu viva plenitude de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. E muitas vezes eu olho isso aqui como um texto qualquer. E eu quero te dizer que a verdadeira felicidade é um grande paradoxo aos olhos do mundo. É algo que confunde as pessoas. As pessoas olham e falam assim, mas como assim? Você está me falando de verdade isso aqui? E eu estou falando isso desde um lugar de alguém que viveu isso durante essa semana. Porque a palavra vem e te fala de maneira clara, é isso aqui. Daí você fala, mas eu estou desejando outra coisa. Eu estou pedindo outra coisa. E uma das primeiras coisas que eu aprendo quando eu estou vivendo isso, sentindo isso, é que a verdadeira felicidade, em realidade, é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude.
Por mais difícil que isso seja, porque o mundo está te dizendo determinadas coisas, ele está te oferecendo determinados formatos. Mas sabe o que Jesus fala? Que feliz é o pobre, é o que chora, é o manso, é o puro, o perseguido. Jesus vem e diz, bem-aventurado o pobre de espírito, e não a pessoa autossuficiente, não o que sabe tudo, ou que acha que sabe tudo, né? Porque não o arrogante, não o soberbo. Jesus está dizendo, bem-aventurado é o que chora, e não aquele que é durão, não aquele que é insensível, não aquele que não está nem aí para as pessoas, que está falando cada um por si, não o brigão. Jesus está dizendo, bem-aventurado é o pacificador, aquele que não apenas evita contendas, mas ele busca apaziguar os ânimos exaltados. É aquele que não está preocupado só com ele, é aquele que está vendo o que está acontecendo na vida de quem está ali do lado, vê que a pessoa está sem paz, vê que a pessoa está sem tranquilidade, e ele quer impactar, ele quer compartilhar com essa pessoa também. Jesus está falando, bem-aventurado é essa pessoa, que não está pensando só nela. Jesus está dizendo, bem-aventurado é o puro de coração, e não aqueles que estão buscando satisfação nos prazeres do mundo. Jesus está dizendo, bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça. Ou seja, aquele que se posiciona com aquilo que é certo, custe o que custar. Não, mas pô, o preço vai ser muito alto que eu vou pagar se eu falar a verdade, se eu falar o que é certo. Jesus está dizendo, bem-aventurado o que é perseguido por causa da justiça, e não aquele que busca levar vantagem em tudo, que joga o jogo, que tudo vale para ele. Jesus está me ensinando isso aqui. Jesus está dizendo que quem ganha a vida, a perde. Mas o que perde, esse é o que de verdade ganhou. Jesus está dizendo que o humilde parece humilhado, não parece? Parece que perdeu, não parece? Parece que está passando vergonha, não é? Sabe o que ele está falando? É esse quem vai ser exaltado. É esse quem vai ser exaltado. E daí eu já parto para o próximo ponto, que eu quero te dizer que a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas sim nas internas. Naquela transformação que a gente vive de dentro para fora. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos, que bem-aventurados são aqueles que não passam vontade. Essa felicidade ela não está centrada em coisas externas, não está centrada no que eu tenho, no que eu posso, no que eu consigo, não está centrada nisso. Riquezas não satisfazem. Deus colocou a eternidade no coração do homem, e nem todo o ouro da terra poderia preencher o vazio da nossa alma. A verdadeira felicidade está centrada não na posse de bênçãos, mas sim na intimidade com aquele que abençoa. Sim, em conhecer e ouvir a voz do Senhor falando com a gente. Para que a gente possa alcançar a felicidade, não basta ter, não basta simplesmente fazer, e a gente está sempre correndo atrás dessa performance, mas a gente precisa de intimidade com o Senhor, em saber qual é a vontade dEle para a minha vida, em conhecer a palavra dEle, não só conhecer, como aplicar e caminhar segundo aquilo que ela está me ensinando. O homem ele pode morar num palácio e não ter alegria nenhuma dentro dele. Ele pode ter o domínio de um reino e não ter paz na alma. Mas o salmista me fala no Salmo 144, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. No Salmo 116, 7 ele fala, Deus é o descanso da alma. É nele que eu encontro paz. É nele que eu encontro tudo aquilo que eu preciso. É nele que eu quero caminhar, é nele que eu quero descansar, é nele que eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu posso ser, tudo que eu posso ter, para que de verdade eu viva o propósito que ele tem na minha vida. Tem tantos outros textos, Salmo 116, 7, Salmo 36, 8. A verdadeira felicidade é deleitar-se em Deus, é alegrar-se com o sorriso de Deus, é beber dos rios de seus prazeres. Será que a gente consegue ver? Será que você consegue imaginar o Senhor te olhando e sorrindo? Será que isso pode te alimentar, te fortalecer? Tem um pastor muito conhecido, né, já esteve aqui, o pastor Luciano Subirá. Ele sempre começa as mensagens falando disso. Quem aqui está feliz com o Senhor?
Aí todo mundo, falou, deixa eu te perguntar agora, e o Senhor está feliz com você? Aquilo me impacta, uma frase tão simples, mas tão profunda. Será que a gente tem buscado de verdade viver essa vontade perfeita, esse propósito verdadeiro, ou estou continuando correndo atrás daquilo que eu quero? Porque a verdadeira felicidade, ela consiste em desfrutar da plenitude de Deus. Olha o que a palavra me fala. Ele é sol, Ele é escudo, Ele é herança, Ele é fonte, Ele é rocha, Ele é alegria, Ele é esperança. Por que eu estou buscando outras coisas? Por que eu estou achando que a minha vontade é melhor do que a dele? A verdadeira felicidade consiste em tomar posse da bem-aventurança agora e na eternidade. Naquilo que Deus está me prometendo. A verdadeira felicidade, ela não é uma promessa só para o futuro, mas é uma realidade para o presente. Jesus está dizendo aqui nesse texto, bem-aventurados serão os pobres de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito, não serão os pobres de espírito. Ele está dizendo aqui, os crentes não vão ser felizes quando chegarem no céu, mas vivendo o propósito do Senhor aqui, hoje, agora, me esvaziando da minha vontade e recebendo aquilo que Ele tem para a minha vida, eu vou caminhar em alegria e felicidade, vivendo o propósito, vivendo o impacto que o Senhor tem não só para a minha vida, mas também na vida de quem está ao meu lado, porque Ele está me usando como instrumento nas suas mãos. A verdadeira felicidade, ela não está fundamentada no ser. No ter, quer dizer, ela está fundamentada no ser. E hoje o mundo está dizendo, tenha. O mundo está dizendo, faça. E a palavra vem e me ensina, seja. Seja. Então, para a gente entender um pouquinho o que é ser pobre de espírito, primeiro a gente vai começar falando do que não é. O que não significa ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito não significa pobreza financeira. E com isso eu já te deixo respirar agora, né? Porque você estava falando, vim aqui para o Antônio falar que eu não posso ter. Não tem problema nenhum ter. Quando você sai do ponto de que você já é. Quando você sabe o que Deus está fazendo na tua vida e o propósito do porquê Ele está te dando as coisas. Então, pobreza de espírito não significa pobreza financeira, não significa isso. Pobreza de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a vida espiritual. Ser pobre em santidade, em verdade, em fé, em amor, isso na realidade é uma grande tragédia. E Jesus, quando ele fala às igrejas do Apocalipse, quando ele se refere a Laodiceia, ele fala, sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. Ele condena isso. Pobreza de espírito não significa pobreza de autoestima. Quanta gente achando que é isso. Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos de si mesmas são felizes. A autoestima baixa, ela não é um bem, na realidade ela é um mal. Você é aquilo que a palavra do Senhor fala que você é. Aquilo que o Senhor está falando sobre a tua vida. Ser pobre de espírito não significa ser tímido, ser fraco, ser acanhado, não significa nada disso. Essas características não são virtudes. Timidez, fraqueza, isso não é virtude. Se o Senhor tem propósitos na tua vida, caminhe olhando para eles e faça o que precisar ser feito. Vença os teus medos. Supere as tuas debilidades. Se prepare para aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. E aqui eu me coloco também, já logo na primeira fila, porque, meu Deus do céu, quantas vezes eu tive que superar esse medo. Quantas vezes desde a adolescência, porque isso não estava em mim. Quando Deus me prometia, me falava daquilo que Ele ia fazer na minha vida, falando de ministério, falando de pastorado, falando de missões. Até missões eu ia bem, porque eu adorava, né? Queria viver viver no exterior, aprender outros idiomas. Mas quando falava de pastorado, eu falava, Senhor, mas não tenho muita paciência com gente. Fui trabalhando nisso. Eu lembro que quando a gente chegou, né, a gente estava conversando com o primeiro paralegal que atendeu a gente aqui para ver a questão da papelada. E eu vim meio traumatizado, né, lá da Espanha. E aí ele falou, tá, mas você é pastor? Eu falei, sou.
Eu falei, mas não estou com muita paciência com gente, não. Ele falou, mas como pode ser um pastor que não gosta de gente? Eu falei, pois é, o momento da vida é isso aí. E já na adolescência, eu lembro que a gente era de uma igreja grande, tinha a igreja sede, né, que eles falavam, e tinham várias congregações, eram as igrejas menores. E uma vez por mês, a gente ia visitar alguma dessas igrejas menores, a gente tinha um grupão de adolescentes enorme. Devia ter uns 50, 60 adolescentes, e nós íamos fazer essas visitas. E quando a gente chegava nessas visitas nas igrejas, sempre o pastor local dava uma oportunidade para que algum adolescente fosse lá em cima na plataforma falar. Eles falavam, vamos ouvir uma saudação, né, por um dos adolescentes, desse jeito que eles falavam. E eu lembro, os bancos eram de madeira, né, eles eram lisos, e eu lembro de quando chegava esse momento, de eu escorregando assim no banco, tentando me esconder. E sempre tinha um ou dois que eram super extrovertidos, então quando eles estavam, eles já corriam na frente, vendo quem chegava primeiro. E várias vezes a gente falava, não, fulano está aí hoje, então fica de boa, está tranquilo, eles vão. Mas quando não tinha ninguém, muitas vezes o pastor vinha assim, né, porque ninguém levantava, aí ele vinha e apontava, falava, você, vem. Aí eu tentava me esconder debaixo do banco. Porque nunca achei que eu fosse estar em cima de uma plataforma. Nunca, né? Mas quando o Senhor começou a falar, quando o Senhor começou a confirmar, eu falei, vai ser um medo que eu vou ter que vencer. E quando você me vê suando aqui, eu estou vencendo meu medo. Estou suando de nervoso, estou suando Mas, Senhor, se é a Tua vontade, eu vou subir. Se é a Tua vontade, eu vou fazer. Se é aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu vou fazer o que for necessário para superar o que vier para me afastar disso. Então, a gente precisa entender que pobreza de espírito não é timidez, não é fraqueza. O que de verdade significa ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito, para começar, é a base para as outras virtudes. É o primeiro degrau para que a gente possa subir nessa escada das bem-aventuranças. É aquilo que o Senhor coloca como base para que a gente possa, de verdade, entender quem nós somos, onde nós estamos, e aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas e como Ele quer fazer. Imagina se Jesus começasse falando, bem-aventurados são os puros de coração. Caiu todo mundo fora já. Ninguém tem a mínima possibilidade, não tinha esperança para nós. Mas ele vem e fala, primeiro você precisa se esvaziar. Primeiro você precisa saber que não é você quem vai fazer, mas sou eu quem vou fazer através da tua vida. Primeiro nós precisamos estar vazios, para depois sermos cheios. Nós não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. E eu não estou falando aqui só do que você acha que é ruim, do que está te atrapalhando, do que está te afastando, das tuas dúvidas, dos teus medos. Eu estou falando inclusive daquilo que você acha que faz bem, daquilo que você apresenta para o Senhor como algo, né, como se fosse um recibo. Olha aqui como eu sou certo, olha como eu sou justo, olha como eu só falo a verdade, olha como eu conheço a tua palavra, olha isso aqui. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que Ele possa nos encher com tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Essa virtude é a raiz e todas as outras são frutos. Tem muita gente querendo dar frutos sem ter raiz profunda. Tem muita gente querendo frutificar sem estar plantado. E a palavra do Senhor está me falando aqui qual é a raiz. E é justamente ser pobre de espírito. É saber que não sou eu, mas é que é o Senhor quem vai fazer. Não somente na minha vida, mas através dela. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até saber que ela não tem méritos diante de Deus. Ela jamais vai sentir fome e sede de justiça, a não ser que ela saiba que ela carece totalmente da graça de Deus. E tem gente que não consegue chegar aí nesse lugar porque está muito cheio de si. Porque acha que o que ele sabe, o que ele tem, o que ele pode, é o que vai bastar. Ser pobre de espírito é reconhecer a tua dependência total de Deus. Ser pobre de espírito é saber que sem Ele não tem opção. No grego tem duas palavras que falam sobre essa questão da pobreza. A primeira fala de alguém que não tem muito, que tem alguma coisa. Não é rico, mas não é pobre, sabe? Tem alguma possibilidade? Tem alguma alternativa? E a gente é craque
de buscar esses lugares. O Senhor está me desafiando aqui, eu vou até aqui, mas esse é o máximo que eu posso chegar para que eu continue mantendo esse plano B aqui. Então daqui eu não passo. E tem uma outra palavra, que é aquele que não tem absolutamente nada. Ele é totalmente necessitado. E para a infelicidade de muitos, a palavra que está sendo usada aqui nesse texto é essa segunda. É a que está falando realmente de um que a gente poderia comparar um mendigo. Alguém que não tem a mínima possibilidade. Ou o Senhor faz ou não tem quem faça. Então ele está dizendo aqui justamente isso. Feliz é o homem que reconhece que não é o dinheiro, não é o poder, não é a força. Isso não significa nada. Mas Deus significa tudo na sua vida. Tem uma poesia, eu até anotei ela aqui, que fala exatamente o que isso quer dizer. Nada em minhas mãos eu trago. Simplesmente a tua cruz me apego. Nu, espero que me vistas. Desamparado, aguardo a tua graça. Mal, a tua fonte corro. Salva-me, Salvador, ou morro. Essa é a situação. E a gente precisa entender isso, porque ser pobre de espírito é agir como agiu o publicano. Senhor, compadece-te de mim, um pecador. É o que João Calvino disse, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. É aquilo que Moisés falou, Senhor, quem sou eu? Eu não sei nem falar. Isaías clamou, ai de mim que estou perdido. Pedro gritou, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Paulo clamou, miserável homem que sou. Homens pobres de espírito. Ser pobre de espírito é expor as suas feridas para ser cuidado, para ser medicado, para ser amparado pelo Senhor, por Ele mesmo. Se uma pessoa não é pobre de espírito, ela não acha sabor naquilo que vem do céu, no pão do céu. Ela não sente sede da água da vida. Ela não pode pisar nas riquezas da graça. Ela jamais vai desejar a redenção, nem o prazer da santificação. Se você não for pobre de espírito, se eu não for pobre de espírito. A gente precisa entender isso, que ser pobre de espírito, na realidade, no fim do dia, é a nossa verdadeira riqueza. E essa riqueza só pode ser apropriada através de Cristo na minha vida, quando eu me esvazio de mim e me encho de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Que a gente possa entender isso, porque a gente precisa também entender por que nós devemos ser pobres de espírito. Ser pobre de espírito, na realidade, é a joia que todo cristão deveria usar. Primeiro o homem se torna pobre de espírito e depois Deus o enche com a sua graça, com a sua promessa, com o seu propósito, com tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Enquanto nós não formos pobres de espírito, Jesus jamais vai ser precioso para nós. Quantas vezes as pessoas vêm aqui como se Ele fosse simplesmente um acessório. Como se ele fosse algo que eu posso usar quando eu quero e quando eu estou enjoado, eu falo, não, agora não estou precisando, não estou passando por nenhuma dificuldade, não estou passando por um momento difícil na minha vida, então não preciso de Jesus. Você precisa entender que Ele é a tua maior riqueza, que Ele é o teu bem mais precioso, e isso só pode ser vivido por aquele que é pobre de espírito, aquele que sabe que sem Ele eu não sou nada. Enquanto a gente não enxergar a nossa própria miséria, jamais nós vamos viver a riqueza de ter a Cristo nas nossas vidas. Que você possa entender isso, que eu possa entender isso, e que eu possa passar mais semanas difíceis como essa que eu passei, sendo defrontado, sendo afrontado por essa mensagem. Onde está meu coração? O que eu tenho vivido? Eu tenho de verdade confiado? Ou quando meus recursos não chegam, eu me desespero? Quando eu não tenho respostas para as situações que eu estou enfrentando, eu perco o sono. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. O medo me invade a tal ponto de mudar meu comportamento, de mudar meu humor, de mudar minha fisionomia, porque eu estou desesperado, porque o Senhor está me levando a esse lugar de dependência total dEle. Deixa eu te falar, esse lugar
não é para você ter medo, não é para você fugir dele, é para você se deixar ser conduzido para o Senhor, porque é aí que o milagre vai acontecer, é aí que você vai começar a escutar a voz do Senhor e ver aquilo que você jamais viu antes, viver o que Ele de verdade tem para a tua vida. É nesse lugar que nós precisamos estar, é nesse lugar que o Senhor precisa nos encontrar. Bem-aventurados os pobres de espírito, que nós possamos ir para esse lugar. É aí que nós vamos perceber que Jesus Cristo é a nossa maior riqueza. Enquanto você não for pobre de espírito, você não vai estar pronto para receber a graça de Deus. Você não vai estar pronto para receber aquilo que o Senhor tem separado para vocês. Muitas vezes a gente está escondido num sentimento de autossuficiência, falando que estou saciado, falando que não preciso de mais nada, que me basto. E quem está aí nesse lugar de autossuficiência, jamais vai ter sede de Deus, jamais vai querer mais dele. Sabe por quê? Porque nós estamos cheios de nós mesmos. Jamais vamos poder ser cheios de Deus quando nós estamos cheios de nós mesmos. Jamais vamos poder viver plenitude de tudo aquilo que Ele tem para nós, da vida verdadeira, da promessa cumprida. Quantas pessoas aqui, com promessas maravilhosas nas suas vidas, promessas de muito tempo atrás. E muitas vezes você fala, não aconteceu, não cumpriu. Quantas vezes a gente estava cheio de nós mesmos e a gente não deu a mínima possibilidade de que isso acontecesse. Aqueles que se sentem sãos jamais vão procurar um médico. Aqueles que pensam que têm méritos jamais vão desejar ser cobertos da justiça de Cristo. E para já ir fechando, que o tempo já foi. Enquanto você não for pobre de espírito, nem para o céu você vai conseguir. O reino de Deus, a palavra está falando aqui, pertence aos pobres de espírito. E se algo a gente pode usar da questão dessa porta estreita, é que aqueles que se consideram grandes demais não vão poder passar por ela. Que nós possamos confiar, nos esvaziar, porque como a gente pode saber que nós somos pobres de espírito? Quando toda a base da nossa aceitação por Deus está nos méritos de Cristo na cruz. Hoje é um ótimo dia para a gente pensar nisso, lembrar disso. Nós já ceamos aqui hoje. Porque os méritos não são nossos. Aquele que é pobre de espírito sabe que tudo foi feito na cruz. E quando eu reconheço o sacrifício de Jesus, a minha vida é transformada. Uma pessoa pobre de espírito, ela não tem como exigir nada. Ela acha que não merece nada, ela não reclama de nada. Ela se vê muitas vezes desamparada, até se refugiar em Cristo, até correr para Ele, até correr para a palavra de Deus. Ela não tem descanso para a alma, até estar firmada na rocha, que é Cristo. Ela não busca nenhum outro tesouro ou experiência além de Cristo. Ela está plenamente satisfeita com Cristo. É nesse lugar que nós queremos estar, é aí que nós vamos nos aprofundar, é aí que nós vamos construir, edificar. Porque quando nosso coração está desprovido de toda vaidade, quando a gente sabe que não fomos nós, mas foi Ele em nós, Ele através de nós. E a gente vê esse exemplo em Jó, mesmo sendo um homem piedoso, se desviava do mal, suportou provas tremendas sem negociar sua fidelidade a Deus. Quando ele abre a boca, ele fala, por isso me abomino. Olha o que é um homem pobre de espírito, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Um homem que tinha algumas coisas para apresentar, piedoso, fiel, suportou provas realmente absurdas. Mas ele fala, me abomino. Fujo de mim mesmo, fujo dos meus desejos, fujo da minha vontade. Porque era um homem pobre de espírito. E quando o nosso coração
anseia e clama mais por Deus em oração. O homem pobre de espírito está sempre pedindo mais de Deus, assim como Moisés fazia. Ele sempre quer mais da presença do Senhor, mais da vontade dEle. Ele deseja, ele anela aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele está sempre buscando, batendo nessa porta da graça. Ele está sempre derramando as suas lágrimas no altar do Senhor, buscando do Pai aquilo que Ele tem para a sua vida. Que nós possamos buscar esse lugar e saber que a pobreza de espírito na realidade é a nossa grande riqueza. Grande riqueza. Não sei o que você chegou aqui pensando, buscando, desejando, mas que você possa se esvaziar aqui nessa noite. Para que Deus possa te encher como você nunca foi cheio antes. Para que Ele possa te encontrar e te transformar. Para que você comece a viver e experimentar o propósito verdadeiro do Senhor na tua vida.